Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Vamos aqui responder um questionamento do Álvaro Coutinho. Na verdade, são duas perguntas dentro de um comentário que eu só vou fazer aqui as perguntas para não estender. Diz o Álvaro: existe hierarquia dentro dos mestres ascensos? Há uma escala de frequência que pode determinar essas hierarquias? Então, eu sempre coloco nos textos, nos áudios, que uma consciência de terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra, é praticamente impossível compreender o mundo da quinta dimensão, que é o mundo de regeneração ao qual a Terra fará parte dentro de muito pouco tempo. Mesmo quando a nossa alma desencarna aqui na terceira dimensão, que ela vai para a quarta dimensão, é um degrau acima em termos de frequência, ela tem uma expansão de consciência suficiente para compreender a sua vida aqui no planeta Terra. Compreende a sua vida aqui, as vidas passadas, tem conhecimento do futuro, e se nós estudarmos os livros espíritas, principalmente os psicografados, onde os próprios espíritos passam as informações, nós vemos que nas colônias espirituais eles têm um conhecimento muito acima, uma consciência muito mais alargada do que aquela consciência aqui enquanto encarnados, tanto que eles podem nos amparar. Muitos são mentores, muitos são amparadores, enfim, eles nos dão esse suporte porque eles estão próximos de nós e eles estão ligados à matéria, mesmo estando desencarnados, porque eles ainda vão reencarnar. Mais ou menos a consciência que eles têm lá nas colônias espirituais é aquilo que existe na quarta dimensão. Um pouquinho mais apurada, porque depois de passado pelas horas, pelos dias, semanas ou anos na depuração, nas camas de retificação, a alma já está trabalhando, então ela está se preparando, na verdade, para uma nova encarnação, e todo o trabalho feito nas colônias, que nós conhecemos através dos livros, principalmente os livros do Chico Xavier, do Divaldo Franco e tantos outros autores, bons autores que tem, não só no Brasil como também em outros países. Esta consciência na quarta dimensão já é uma consciência muito diferenciada enquanto encarnados. Lá nas colônias espirituais há uma certa hierarquia. Mesmo que cada um saiba exatamente o que tem que fazer, há uma hierarquia, sim, porque é preciso que alguém decida. Quando há um consenso, mesmo assim, é preciso uma palavra final de quem realmente dá o seu veredicto final. Dentro das colônias existem essas hierarquias. E mesmo dentro dessas colônias, eventualmente, vêm consciências de fora do planeta, de outros patamares dimensionais, que podem acessar as colônias. Nós temos, é só ler os livros, que tem muita história, muito conhecimento lá passado para os humanos sobre isso, como acontece. Porque lá também é vida, é como aqui, só não tem o corpo material. Para que alguém da colônia espiritual possa fazer uma visita em dimensões acima da quarta, por exemplo, visitar entidades que não vêm para a quarta, mas que estão lá acima, é possível, desde que se tenha permissão. E também o mérito, porque tudo é conquista.
mérito, desempenho, boa vontade, trabalho. Ao contrário do que muitos acreditam que depois do túmulo a alma vai ficar eternamente no céu, no inferno, ou dormindo em berço esplêndido, ou descanso eterno, isso não existe. Isso é uma imaginação muito reduzida de quem não tem o mínimo de conhecimento da vida no além-túmulo. As almas têm, sim, um trabalho. Evidentemente que sem o corpo não há dor, não há sofrimento. Então, falando aqui da quarta dimensão, nós vamos agora passar para a resposta para o Álvaro Coutinho, quando ele pergunta que se nós vamos nos transformar em mestres ascensos, e aqui fica bem claro, mestres ascensos não é na quarta dimensão, é a partir da quinta. É quando a alma não precisa mais reencarnar. Então ela já ascensionou. Por isso o mestre ascenso. Então vamos agora passar para a quinta dimensão, a nova Terra. A nova Terra, já foi dito aqui, vai ter 5 faixas dimensionais. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Até onde vai a consciência numa forma material, num corpo físico. Se na quinta dimensão já temos o corpo mais sutil, quando a consciência se eleva ainda mais dentro da nova Terra, do mundo de regeneração, a consciência vai subindo e o corpo vai se sutilizando. Quando a alma chegar lá na nona dimensão e não descer nem para a oitava mais, se mantiver firme na nona dimensão, o corpo já está tão leve que quase fica transparente. A alma chega na sua consciência máxima dentro da sua capacidade cerebral, porque se existe um corpo humano, existe um cérebro, um sistema neural. A consciência está no seu limite, no 100%. Comparando ainda e dizendo aqui, lembrando que nós aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, a nossa consciência estava limitada em 1, no máximo 2%. Passando disso era um gênio, como já foi dito. No início da quinta dimensão, a nossa consciência estará num nível em torno de 79% da capacidade cerebral. Já é um salto quântico, por isso a consciência tão elevada já está na categoria de mestre ascenso. E se na nova Terra terá 5 faixas dimensionais, aqueles que estão numa faixa acima permanentemente, porque altos e baixos não significa nada, é preciso manter o nível mínimo. Obviamente uma consciência mais elevada assume uma hierarquia, porque é uma responsabilidade mais elevada. Porque todos os que ascensionarem para a quinta dimensão serão automaticamente mestres ascensos, mas sim haverá hierarquias de acordo com a sua capacidade, não escolhidos para ocupar cargos de poder como aqui. É um cargo de responsabilidade. Por quê? Porque tem consciência mais elevada. Tem a capacidade de decidir melhor do que um outro que tem uma consciência menos elevada. Tanto que nas categorias de dimensões mais elevadas existem conselhos, e um conselho que eu acho interessante, é muito citado em certos livros, inclusive, certas mensagens, o conselho de anciões. Não necessariamente é um conselho de almas velhas, idosas, como nós podemos imaginar, mas sim um conselho de almas que têm uma consciência mais elevada, como se tivessem vivido mais, mas com certeza que aprenderam mais, porque o aprendizado, o conhecimento eleva a consciência. Não é a idade que eleva a consciência, nem que transforma uma consciência, uma alma em ancião, mas sim o seu conhecimento profundo. Talvez seja uma forma de entendimento para nós que ainda estamos aqui na terceira dimensão, passando agora para as dimensões superiores. Talvez seja uma metáfora. Os anciões
nós imaginamos que são pessoas idosas que têm conhecimento. Na verdade, são almas que têm conhecimento. Como eu disse, não necessariamente precisam ser comparados com pessoas idosas. As hierarquias, elas existem em todas as dimensões, mas a partir da nova Terra, já na quinta dimensão, e já poderíamos dizer aqui na quarta, falamos aqui no início do áudio de hoje, as hierarquias, elas não são impostas e nem conquistadas com votos, com disputas, com eleições, como nós conhecemos aqui. Elas são conquistadas pela capacidade de trabalho, de gestir qualquer coisa, como se fosse um gerente, um presidente de uma empresa, mas é escolhido talvez nem por almas outras, apenas aquela alma se sente confortável em exercer aquela função e ela o faz automaticamente e ninguém contesta porque ela tem a capacidade e os outros têm outras atividades, ninguém disputa cargo. Já falamos aqui tantas vezes que na Nova Terra, que é a quinta dimensão, e acima também, outras dimensões, não existe a competição, existe a cooperação. Obviamente que também nos mundos lá adiante, acima da 10ª dimensão, quando não haverá mais corpos físicos, apenas corpo de luz, e mais adiante só consciência pura, sem forma, as hierarquias existem. E aí nós vamos fazer uma comparação com a nossa mônada. Você faz parte de uma mônada, você é uma consciência que sai da fonte, que é o átomo semente, mas é tão poderoso esse átomo semente que ele precisa se dividir para se espalhar e cocriar pelos mundos afora. Então ele se divide em 12 superalmas, depois essas 12 em mais 12. Ali já tem uma hierarquia, tem a alma, tem o núcleo, o átomo semente, aí tem as 12 superalmas, que são categorias divididas do átomo, mas são elevadas, aí divide em 12 cada uma. Na verdade é mais 11, porque forma um grupo de 12. Mas dentro daqueles 12 grupos, tem uma que gerou as 11, ela está numa hierarquia superior em termos de consciência, porque tem uma consciência maior, tem mais conhecimento. E depois as superalmas se dividem em almas, na verdade saem partes dela como almas. Obviamente, a superalma fica numa categoria acima das almas. E se nós somos um fractal hoje aqui nesse planeta, que é um pedaço da alma, um pedaço daquela consciência da alma, nós estamos numa consciência inferior em termos de conhecimento. Por isso a nossa alma está acima hierarquicamente. Então nós temos as nossas versões formando uma hierarquia. Isso é um modelo para que sirva para todas as coisas dentro do plano divino. Tudo é consciência. A consciência mais elevada significa mais conhecimento, mais responsabilidade, mais atuação, mais poder de decidir, de cocriar. Por isso existe a hierarquia, sim. Até chegar na fonte. Quando chega na fonte, não tem mais para onde ir, porque lá é tudo o que há. Obviamente, se uma alma sobe e vai subindo até chegar numa superalma, depois ela vai soltar seus fragmentos para que partes dela se espalhem novamente, criando mais experiências, mais mundos, mais coisas. Porque é assim que é o movimento em espiral. Aí a segunda pergunta do Álvaro Coutinho: há uma escala de frequência? Sim, o que é a frequência? A frequência é a consciência, é o estado da consciência, é a qualidade dessa consciência, é o quanto ela pode entender, compreender, cocriar. É o conhecimento dela. Então,
se tem dentro de uma dimensão, a quinta dimensão, quem está naquela faixa de quinta dimensão, sobe um pouco a sua frequência, a sua consciência e atinge a faixa de sexta dimensão. Obviamente, ela vai ocupar responsabilidades dentro daquela hierarquia na sexta dimensão, na frequência da sexta dimensão. Porque o que determina essa hierarquia é a frequência. Não há uma banca julgadora que vai dizer, vamos fazer aqui um teste, ver quem é que passa para uma categoria acima. Isso não existe. Não existe ninguém que vai determinar algo para o outro a partir da quinta dimensão. A partir da quinta dimensão, a alma, ela é autônoma. Ela tem a liberdade de fazer aquilo que ela entende que deve ser feito e ninguém vai contestar, porque todo mundo tem a mesma frequência de entendimento. Não, aquela alma tem a condição de fazer, ela está fazendo. Cada um faz a sua parte. Ninguém fica criticando o outro, julgando o outro. Se eu me sinto capaz de fazer algo em benefício do todo, eu vou fazer sem que ninguém me peça, sem que ninguém mande, sem que ninguém determine. Eu faço e todos concordam. Assim como os outros fazem, eu concordo. Eu espero que realmente as pessoas que me ouvem tenham compreendido um pouquinho disso, porque não é uma coisa difícil. Como eu gosto de dizer sempre, é uma lógica. E para entender a lógica, não precisa nem saber ler e escrever. Porque a lógica é uma coisa palpável. Eu acho que até um animal entende de lógica. Porque são percepções. Não são conhecimentos aprofundados através de práticas, de cursos, de leituras. A lógica simplesmente é aquilo que a gente sente que é por ali. É como você vai andar em qualquer lugar. Pode ser no meio do mato, pode ser numa estrada. Você vai usar a lógica para fazer os teus passos. Você tem uma pedra na frente do teu caminho, você vai desviar ela, não vai querer mover a pedra, ou tropeçar nela, ou passar por cima. A lógica diz, é um obstáculo, contorne o obstáculo. É muito mais prático, mais rápido, com menos sacrifício. Então, a nova terra haverá consciências na qualidade, na condição, na categoria de mestres ascensos, porque ascensionaram. Aqueles mestres que já ascensionaram, que nós conhecemos alguns, são apenas uma amostragem. E existe sim hierarquias perceptíveis já nesses que nós conhecemos. Por exemplo, quem estuda os 7 raios, os 12 raios, vai entender que existe um mestre que comanda aquele raio. É como se fosse um grupo de ação que funciona dentro de uma determinada linha de atuação. E de vez em quando eles se trocam. Às vezes lá um mestre ascenso é o Kuan do raio X, do 6º raio, por exemplo, do 5º, do 4º, sei lá, um exemplo. E chega um ponto que ele passa para uma outra categoria e um outro mestre ascenso assume o comando daquele raio. É assim que funciona. Não é para sempre. Porque tudo é movimento. Talvez no início da nova Terra nós tenhamos algumas limitações, porque por mais que se dê o salto quântico, é óbvio que há um tempo ainda para se atingir degraus dentro daquela condição de mestre ascenso. Mas no mínimo, nós vamos
poder auxiliar as almas, aquelas almas aqui conhecidas nossas, nossos parentes, nossos amigos, não só desta vida, das outras vidas passadas também, que não ascensionaram, que foram para um planeta de provas e expiações. Podemos ir lá ser mentores. Podemos auxiliar essas almas. Isso já é uma condição ascensionada. Ninguém pode auxiliar quem está abaixo se não está acima na condição de consciência. Por isso, mestre ascensionado está acima da condição de uma alma ainda em provas e expiações. E pode ser, na categoria das hierarquias, um mentor. Enfim, há muitos mundos ainda de terceira e quarta dimensões para serem atendidos pelos mestres ascensos da quinta dimensão. Por isso, são necessários tantos, porque as pessoas acreditam que tem lá uns 15, 20 mestres ascensos. Não, são números infinitos. E se subir 2, 3 bilhões agora de almas encarnadas para a nova Terra, vai acrescentar mais 2, 3 bilhões de mestres ascensionados. Isso é uma migalha daquilo que tudo existe e que tudo é no cosmos infinito. Portanto, se alguém ainda imagina que haverá concorrência, isso também não existe. Não há a mínima possibilidade, porque não existe a competição, não existe a concorrência. Existe um espaço infinito para se trabalhar, para co-criar. E na medida que a alma ascensiona e sobe e vai subindo as dimensões, ela começa também a co-criar. Não somente coisas como nós imaginamos, mas também planetas, estrelas, galáxias. Porque quando nós falamos do Criador, o Criador é a consciência una na fonte, que é a soma de todos nós. Nós somos os prepostos do Criador, criando mundos em todos os lugares, em todas as partes imagináveis. Espero que eu tenha respondido a contento a pergunta ou as perguntas aqui do Álvaro Coutinho. E, como é de praxe, às segundas-feiras, geralmente eu trago aqui para vocês algumas respostas para as perguntas que vocês fazem, que eu não consigo responder no canal, no vídeo postado, porque às vezes requer uma explanação mais abrangente e nem sempre em poucas linhas se consegue fazer uma explanação adequada. Então eu trago em forma de áudio algumas perguntas que vocês me fazem. E aqui hoje trouxemos mais uma feita pelo Álvaro Coutinho. Tá bem? E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.